vamos acompanhar então a nossa querida Verinha na prece inicial. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e aquietar as nossas mentes, para que possamos entrar num clima de sintonia maior com a espiritualidade amiga que se faz presente neste ambiente desde cedo. Para em pensamento rogarmos ao Mestre Jesus as bênçãos por aqui podermos estar mais uma vez, para ouvir e refletir a respeito dos seus ensinamentos. Rogamos, Jesus, que este ambiente de paz e tranquilidade seja mantido durante todos os nossos trabalhos e que, de uma forma muito especial, o nosso companheiro Domênico seja inspirado para que a lição que vai trazer seja bastante assimilada por cada um de nós e que possamos levá-las para os nossos lares, para refletir as suas palavras e, na medida das possibilidades e da dedicação de cada um de nós, que possamos colocar em prática o que aqui estamos aprendendo. Senhor Jesus, que a espiritualidade amiga abençoe os trabalhos da noite, neste primeiro momento e em seguida no momento dos passes, para que todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados, sejam beneficiados por essas emanações de luz, de paz, de serenidade e de amor. Que assim seja. Os ensinamentos de Jesus contidos na sua doutrina e os ensinamentos da doutrina espírita, eles são atemporais, né? Eles, uns ditados e vivenciados por Jesus há 2000 anos, e os da doutrina trazidos para nós mais recentemente. Mas eles são eternos, são válidos para nós em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida e independentemente do nosso estágio evolutivo, porque cada um de nós extrai deles aquilo que nós já somos capazes de compreender e de absorver. O tema de hoje amai os criminosos. O Domênico radicalizou no tema escolhido, mas é por demais atual, não é? A compreensão, a tolerância que nós devemos ter com os demais, compreendermos que cada um de nós está no estágio próprio, conforme o esforço empreendido para alcançá-lo. Então, que Jesus nos abençoe e, como já pedido aos nossos benfeitores espirituais, que o Domênico seja inspirado, que seja um instrumento, porta-voz dos nossos amigos espirituais. Boa noite a todos. Agradeço o convite de Porangaba para voltar aqui. É sempre um prazer levar as palavras de Jesus em todos os ambientes, grandes e pequenos. Vocês estão lembrados desse nosso irmão aqui? Já faz uns 4 ou 5 anos que não se ouve mais falar dele, né? E no momento em que receberam a notícia que ele tinha sido morto, qual foi a reação de vocês? O que é que vocês pensaram naquele momento? De alívio? Que mais?
Alguém, por acaso, lembrou de fazer uma prece para ele? E nós, como bons espíritas, será que podemos pensar que foi um alívio? Não foi só a senhora que pensou isso, não. Todo mundo pensou isso. É o que eu mais ouço nas palestras por aí. Mas será que foi realmente um alívio? Quando a gente morre, vai para onde? Vai para o plano espiritual. E continua fazendo o quê? Exatamente a mesma coisa que estamos fazendo agora. Boas ou mais, vamos continuar fazendo exatamente o que estamos fazendo. Se gostamos de cantar, vamos continuar cantando. Se gostamos de matar, vamos continuar matando. Se gostamos de fazer poesia, vamos continuar fazendo poesias. Então, a morte de ninguém não é alívio para ninguém, bem pelo contrário. Se a gente pensar um pouquinho, as coisas naquela região lá melhoraram ou pioraram? Ruim do mesmo jeito, né? E quem sabe, se o nosso amigo aqui, livre do corpo humano, não está fomentando tudo isso. Todas essas guerras, todas essas atrocidades, todos. Então é sempre bom lembrar que Jesus nos ensinou aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o próximo, quem é? É toda a humanidade, todo o universo. Não é só a nossa família, nossos irmãos, nossos filhos. É todo o universo. E Jesus, para usar uma palavra que foi usada agora, que radicalizou. Na verdade, não sou eu que estou radicalizando. Foi que Jesus que disse: amar os criminosos, inclusive, como amar os inimigos. Portanto, vamos seguir os conselhos que Jesus, e os ensinamentos que Jesus nos deixou. Quando a gente assiste a um programa de televisão desses que soltam sangue por todos os poros, quando há algum crime, algum furto, alguma coisa, sempre tem um repórter lá perguntando: e quem mais se ouve nesse momento? Eu quero justiça. Eu quero que fulano pague com o seu sangue o sangue do meu filho, do meu marido. Não é isso que a gente ouve? Mas que justiça é essa que a gente quer? Existe a justiça dos homens. Então, essa justiça é feita de acordo com as leis vigentes e com as imperfeições inerentes a cada atividade humana. É comum a gente ouvir: e que adianta? Vamos prender o camarada, daqui a 6 meses está solto. A gente ouve isso toda hora. Mas esse está solto por quê? Porque a lei é assim que permite. E quem foi que fez as leis? Os deputados, o Congresso. E quem mandou esse povo para o Congresso? Fomos nós. São os nossos representantes. Então não temos motivo nenhum para reclamar de nada. É só tomar cuidado agora em outubro para saber escolher quem realmente vamos mandar para lá. Mas além do mais, como a lei é humana, todas elas são passíveis de erros e de aperfeiçoamentos. Então é comum a gente ver promulgar uma lei hoje, daqui a 30 dias já descobrir que tem uns furos, um inconveniente, tá, e vai lá, retifica e assim vai. Existe também a justiça de Deus. E a gente aprende no Evangelho que diz que por este critério nada escapa. Algumas culpas são despercebidas pelos homens, mas não escapam a Deus.
É aqui o conceito principal da nossa conversa de hoje. Deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Esse conceito é fundamental. A quem cabe fazer a justiça não somos nós. Um dia, no momento oportuno, Deus se encarrega de fazer justiça de acordo com os seus critérios. E tem uma frase aqui interessante que diz que algumas culpas são despercebidas pelos homens, mas não escapam de Deus. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ler um livro muito extenso, muito completo, que falava sobre a parapsicologia na Rússia dos anos 60 e 70. Os mais antigos devem lembrar que era a época da Guerra Fria. Havia uma dificuldade enorme para entrar na Rússia. Mas 2 jornalistas americanos conseguiram, em 74, se não me engano, e devidamente autorizados e acompanhados, percorreram a Rússia inteira, conhecendo todas as experiências na área da parapsicologia. E uma das figuras mais interessantes que encontraram lá é uma vidente que falava 8 línguas, inclusive o português, porque já tinha encarnado 3 vezes aqui no Brasil. Repare que coisa interessante. Estamos na Rússia, ateia, era proibido falar de Deus, e no entanto encontramos uma vidente que tem comprovadamente admite a reencarnação, admite, portanto, a sobrevivência do espírito, todos os postulados da doutrina espírita. Daí a gente pode deduzir aquilo que a gente sabe, mas muitas vezes não reflete. Allan Kardec não inventou nada. Allan Kardec é chamado o codificador. O que é que ele fez? Ele pegou, com a ajuda dos espíritos, ele pegou todos os conceitos que já existiram desde sempre, ele classificou, coordenou dentro de uma obra. Portanto, a doutrina espírita não é iniciativa de Allan Kardec. Os princípios da doutrina espírita sempre existiram. Como disse Jesus, não estava sendo muito bem explicado, porque o povo da época não tinha condições de assimilar. Mas Allan Kardec não inventou nada. Muito bem. Então, na conversa com essa vidente, ela contou de um caso de um pastor, não sei de que região lá, com o qual ela fez uma regressão de memória. E nessa regressão de memória, ele disse, não, eu vim a esse mundo com a tarefa de curar, era um médium de cura. E por que você veio com essa tarefa? Porque em outra encarnação eu cometi uma falta grave. E a vidente perguntou para ele, uma encarnação só vai ser suficiente para você expiar essa falta grave? Ele disse, não, vou precisar de 2. Aí ela ficou curiosa, mas que falta grave é essa? Eu traí um amigo. Quando eu li isso, eu gelei. Porque se uma simples traição, que para nós passa despercebido, mas para Deus nada escapa, se uma simples traição precisa de 2 encarnações, eu então vou precisar de quantas? E cada um pode tirar as suas conclusões aí, né? Mas isso explica claramente essa passagem do Evangelho aqui. Que para Deus nada escapa. Então vamos tomar cuidado para deixar sempre a Ele a tarefa de fazer a justiça. Só que nessa ânsia de fazer justiça, muitas vezes a gente descampa. Esse vídeo aqui às vezes entra, às vezes não, mas é melhor que não entre. Estou mostrando aqui uma cena de linchamento, que é sempre detestável.
Uma vez eu tive o dissabor de presenciar uma cena dessa. Eu moro aqui na Pajuçara, estava caminhando na Jangadeiros Alagoanos, e numa transversa eu vi um fuzuê lá. Aí eu fui lá ver de que se tratava. Tinha um jovem deitado no chão, uma dezena ou mais de pessoas chutando, batendo nele. E teve uma pessoa tão inteligente que pegou um pedaço de tijolo, de um resto de construção, e jogou na cabeça dele. Aí eu consegui abrir uma brecha, tentei levantar o rapaz para ver se eu tirava daquela muvuca, mas não consegui porque ele já tinha desmaiado. Aí chegou outro senhor, chegou um vigia de um prédio perto, aí começou a acalmar, depois chegou a polícia, mandou todo mundo se afastar, aí eu voltei para o meu caminho. Quem é mais criminoso? Aquele rapaz que estava lá no chão, talvez que tenha roubado um celular, uma carteira, etc. Ou aquela dezena de pessoas sedentas de sangue que estava lá pisando, chutando, querendo matar aquela pessoa. Veja em que extremo chega esse desejo nosso de fazer justiça. Que exageros. Esse problema aí, com esse problema a gente se encontra todo mundo. Mas, me desculpe eu dizer isso, mas a violência existe dentro de cada um de nós, infelizmente. Um dia, eu não assisto novela, mas vocês devem estar lembrados. Um dia eu estava num círculo de amigos no Centro Espírita, e um deles, a certa altura, olhou, era 8h30, disse, preciso ir embora, porque hoje a Carmita vai apanhar. Você está lembrado desse personagem? Na Via Brasil, parece, né? Estava no Centro Espírita. Ele querendo ver a atriz principal, a personagem principal, apanhar de tanta raiva que tinha dessa... É possível isso? A gente tem motivo para se queixar da violência dos outros? Se essa está dentro de nós? Aquele, não sei quem era, homem, mulher, que ia bater na Carmita, lá estava representando cada um de nós. A atitude de cada um de nós de ver. Outra coisa que a gente pode refletir, aquelas lutas de MMA, UFC, não são grandes manifestações de violência? Parece que voltamos ao tempo dos gladiadores romanos, lá das arenas, onde só termina quando a pessoa sai de lá toda sangrando, etc. Então, se a gente analisar o nosso dia a dia, a gente percebe que nós não temos nenhum motivo de reclamar da violência dos outros. Porque essencialmente está dentro de nós. Quase todos, não estou dizendo de todos. Mas é uma reflexão para a gente tentar melhorar esse aspecto. Nós não temos direito de julgar ninguém. Quem somos nós para dizer se aquela pessoa, aquela outra merece tal ou qual punição? Jesus não perdoou a adúltera, a Maria de Magdala. Estão lembrados desse caso aí? Então, nesse livro aqui, Contos e Apólogos, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, conta uma coisa interessante. O que aconteceu depois que a praça esvaziou, né? Todo mundo botou o rabo no meio das pernas, porque todo mundo tinha culpa em cartório, foi embora. E Jesus disse a Maria de Magdala, se ninguém te acusou, não sou eu que vou te acusar, né? E se espalharam todo mundo. Mas a conversa entre eles continuou. E Pedro estava lá no meio. E nesse conto, o irmão X disse, Pedro disse, Senhor, será que com essa atitude de perdoar a adúltera,
Não estamos oferecendo apoio à devassidão? Não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida em que julgamos. Seremos sempre julgados na mesma medida que nós julgamos. Mas Pedro não se deu por convencido. Pedro queria pegar alguém, disse: Mas, Senhor, uma pecadora não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Todas ponderações viáveis, né? E Jesus disse: Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades. Veja que Jesus faz uma série de ponderações, tentando explicar ou encontrar o motivo da atitude da Maria da Magdala. Mas Pedro diz: Mas então, mestre, há em outros setores os culpados que precisamos punir. Não estava satisfeito. O responsável devia expiar semelhante delito. Aí, uma velha mendiga apareceu e exclamou para Simão: A mulher apedrejada, o que ia ser apedrejada, é filha da minha irmã, paralítica e cega. Fomos assaltados por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, que era a prática da época. Aí o Pedro disse: Onde é que está esse miserável? Aí a mendiga disse: É ali, ali. E apontou uma casa de peregrinos perto de onde se encontrava. Por trás de antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estancou pálido e abatido. O autor da cena era Efraim, seu comensal na própria mesa, parente dele. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira de menino, necessidade de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Pedro, respondeu Jesus, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Então, antes de julgar alguém que é um assassino, que é isso, que é aquilo, que fez isso, que fez aquilo, vamos lembrar que somos todos irmãos, todos filhos de Deus, uns mais evoluídos e outros menos. O criminoso merece a nossa indulgência, pois não sabemos o que o levou ao crime. Pode ter sido um momento de fraqueza, de raiva, de necessidade. Pode ser fruto de educação errada. É fundamental considerar o criminoso como um ser na sua infância espiritual, mas candidato à angelitude como todos nós. Essa reflexão é fundamental. Entender o assassino ou criminoso como alguém que está na sua infância espiritual. Certa feita, alguns anos atrás, minha filha tem meu neto de 1 ano e meio, colocou numa escolinha. Estava lá poucas semanas e organizaram uma festa, não sei se era a festa de São João. E a minha esposa, como vó coruja, foi lá assistir a primeira aparição pública do neto. Eles estavam todos enfileirados, ele aqui, ao lado dele, uma menina da mesma idade. Ele, 1 ano e meio.
Aí ele começou a mexer, a bulir na roupa da menina, lá, né? Criança. Aí o pai da menina foi tirar satisfação com o meu neto. Todo mundo acha graça, né? Mas esse é o raciocínio que nós precisamos fazer também com o criminoso. Ele está ainda na sua infância espiritual. Mas um dia todos nós seremos anjos. Né? Veja, por exemplo, essa pedra. Foi recém-extraída da montanha, uma pedra. Mas com essa pedra fizeram coisas maravilhosas, como essas pirâmides, algumas estátuas grosseiras, mas fizeram também a perfeição, é a Pietà de Michelangelo. É considerada a estátua mais perfeita que existe, que já foi feita. No nosso caso é a mesma coisa. Nós fomos criados simples e ignorantes. Hoje talvez estejamos ainda nesse estágio. Mas um dia seremos perfeitos, um dia seremos anjos. Então precisamos ter essa noção que todos nós estamos em evolução, cada um num estágio diferente. Emmanuel tem uma frase um pouquinho complicada, mas vamos entender. Ele disse aqui: se a revolta te assevera, ou seja, se você fica revoltado com alguma notícia, com algum fato, e essa revolta estimula você a reagir e a reivindicar os teus direitos, aguarda a justiça divina, mais uma vez, trabalhando com mais abnegação. Nós vamos voltar mais na frente sobre isso. E Marco Prisco diz: guarde serenidade ante as agressões, transformando a aflição em prece pelo agressor. Então, vamos aproveitar a deixa de Marco Prisco. Vamos mentalizar agora uma pessoa que nós julgamos um criminoso. E vamos mentalizar ele trazer ele para a nossa mente. E vamos fazer uma prece para ele. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim, toda vez que nós ouvirmos notícias acusando, incriminando alguém, antes de pedir a sua condenação, vamos lembrar de fazer uma prece que muito o aliviará. Todos nós sabemos que estamos vivendo num momento de muita violência. Mas vamos tentar se perguntar por que há tanta violência. Sai Baba, na sua sabedoria, diz que hoje há mais violência porque há mais luz. É fácil de entender. Se nós temos um quarto e botarmos uma lâmpada de 40 volts, a gente vê alguma coisa, né? Mas se nós botarmos uma lâmpada de 100, vamos enxergar muito mais coisa. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, das comunicações, hoje a gente assiste a tudo em tempo real. Né? Acontece lá uma guerra, a gente está vendo lá os bombardeios, está vendo o cara matando o outro. Né? Então, ele chama aqui de mais luz, ou seja, a gente vai conhecendo, tomando conhecimento de tudo o que acontece. Ao passo que antigamente a gente só sabia das coisas, algumas coisas com atraso. Então, se hoje nós temos essa sensação de mais violência, é porque a gente tem mais facilidade de conhecê-la. E no Evangelho,
Temos outro aspecto muito interessante. Reparem, uma senhora me disse, olha, esse tema aí é muito complicado. É muita coragem para abordá-lo. Mas não é. Porque a doutrina espírita nos explica tudo, nos dá todas as explicações necessárias. Basta, às vezes, ter um pouquinho de vontade de pesquisar, de estudar, etc. Mas na doutrina espírita nós encontramos a resposta para todo e qualquer problema da vida. Então, no Evangelho, capítulo 12, repare que observação interessante. Diz. Sabe ele, nós, né, que pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos. Nós não estamos num planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos santos, não estaríamos aqui. Então, estamos no meio de pessoas, como a gente viu antes, nós temos o germe da violência dentro de nós, mas estamos no meio de pessoas violentas, com estado espiritual inferior. E tem mais. Ainda no Evangelho, capítulo 9, diz: são as últimas oportunidades dadas aos espíritos mais reticentes. E no livro Das Fronteiras da Loucura, de Bezerra de Menezes, é mais explícito ainda. Legiões que se demoravam retidas nestas faixas, nas faixas inferiores, ainda assinaladas pelas barbáries, portadoras de instintos agressivos em afloramento, vêm sendo trazidos à reencarnação em massa, obtendo a oportunidade de fazer opção para a liberdade ou exílio. Veja que coisa interessante. Me parece de entender aqui, se eu estiver errado, depois o Porangaba me corrige, que Deus chegou e disse, bom, vamos abrir a porta do inferno, vamos dar uma oportunidade a todo mundo, quem souber aproveitar essa oportunidade vai permanecer na Terra já num planeta de regeneração, e quem não aproveitar vai ser degradado para mundos inferiores. Estou lendo um livro, acabei de ler um livro de Silvério Sampaio. Ele diz que esses irmãos que não aproveitaram a oportunidade, vão reencarnar num mundo que é igual à Terra de 1000 anos atrás, então da Idade Média. Então, começar tudo de novo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, porque a gente está vendo que como tudo, aliás, é um desígnio de Deus ter tantas pessoas aqui problemáticas. Deus permite que haja escândalos, ou seja, violência, para testar a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de não julgar, todas as coisas que a gente já viu, a nossa paciência e indulgência. Não sei se vocês já tiveram esse desejo, mas eu já tive várias vezes, em épocas passadas, de me isolar numa casa, no meio do mato, só ouvindo o canto dos passarinhos. Já tiveram isso? No momento que a gente está estressado, só deseja isso, né? Mas lá numa casa, no aclive, lá no meio do verde, no meio do mato, etc., a gente vai treinar a paciência com quem? A gente vai treinar a capacidade de perdoar com quem? Né? Então, nós sabemos que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, é tudo certo. O importante é a gente saber interpretar e aproveitar bem esse momento. Essa florzinha singela está aqui aterrada num... Eita, rapaz, está seco pra caramba. Está aqui aterrada numa terra. Eu acho que ninguém teria coragem de passar o dedo na terra e depois botar na boca, né? Não é um ambiente hostil para nós. Mas, no entanto, é nesse ambiente hostil, no meio do esterco, do adubo, etc., que ela consegue tirar as energias para se tornar uma flor tão bonita. Não é isso? É que André Luiz nos diz que
é o lírio que floresce no lodo, é uma estrela de Deus que, brilhando no charco, jamais se contamina. Então, a nossa preocupação, deve ser de viver nesse ambiente onde nós estamos, nesse eventualmente charco, é uma palavra forte, acho que ninguém vive no charco, mas sabendo aproveitar daí todos os ensinamentos necessários para a nossa evolução espiritual. Tem algum aniversariante aqui hoje ou não? Pronto, então essa florzinha vai de presente para você. Bota lá na mesa da tua casa. Muito bem. Ainda nesse esforço de entendermos as pessoas com alguma inferioridade espiritual, nós temos aqui uma frase de Madre Teresa de Calcutá genial. Ela disse: os bons merecem o nosso amor, os maus precisam do nosso amor. E não é da nossa condenação, precisam do nosso amor. E tem outra frase meio complexa, que de vários pensadores, eu escolhi essa aqui de Confúcio, que me parece que é a mais clara. Que ele diz o seguinte: quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Até aí, tudo bem. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Não parece um contrassenso? O cara matou alguém, me revoltou, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu demorei muito para entender essa lógica aqui, até que um dia consegui racionalizar esse conceito. Eu moro aqui na Pajuçara, e para vir para cá, você passa num trecho onde tem várias pessoas de várias idades, de vários sexos, vendendo o seu corpo. Eu posso passar por elas e fazer uma prece, que seria o mais indicado. Mas eu posso passar por elas também e me interessar por algumas delas. Onde é que está o mal? Nelas ou em mim? Está em mim. Porque se eu não tivesse isso dentro de mim, não estaria pouco ligando. É o que aconteceu uma vez com Chico Xavier. Ele já tinha mais ou menos 25 anos, e o pai dele estranhou porque não estava se interessando por mulher. Aí combinou um dia com a cafetina lá da cidade onde morava, que ia levar o Chico lá, que preparasse. E à noite chegou lá, foi recebido. A dona da casa lá escalou algumas moças para atender o Chico e foram se retirar num quarto à parte para ficava lá fazendo tempo, conversando e bebericando. Quando de repente ouviram uma zoada lá na sala. Aí correram lá para ver. Quando abriram a porta, encontraram o Chico de joelho, com as mãos dadas com todas as prostitutas da casa, rezando o Pai Nosso. Então, o mal não está em si, está dentro de nós antes de qualquer coisa, né? Então, como diz ainda André Luiz, cada pessoa vê no mundo a própria imagem. Aqui para nós, quando eu vejo um homem homofóbico, eu fico com a pulga atrás da orelha. Depois de meditado sobre isso, se ele vê o mal que está nele, né? Vamos tomar cuidado e vamos pensar nisso direitinho. Muito bem. Se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você. Isso aqui é irmã S. O que não faz parte de nós não nos perturba. Para refletir em casa.
Eu encontrei na internet uma historinha muito interessante, que é apresentada como uma história verdadeira. Mas a gente sabe que na internet todo mundo escreve o que bem entende. Mas eu achei interessante trazer essa história para vocês. Então tinha uma moça que morava numa cidadezinha e, ao final da tarde, foi visitar alguns amigos. Ela conversa vai, conversa vem, se fez tarde. E na hora de voltar para casa, os amigos se ofereceram para acompanhá-la. Mas se não precisa não. Ela saiu da casa, mas pediu proteção a Deus, fez uma oração. Ela se encaminhou. Em um determinado ponto, ela teve que passar por uma viela, uma rua escura, e viu, né, na metade dessa viela, um homem em atitudes suspeitas. Mas ela continuou a sua caminhada e começou a rezar pedindo mais proteção a Deus. Ela passou por esse homem, tranquila, não aconteceu nada, chegou em casa, foi dormir. No dia seguinte, ao acordar, quando acordou, ela soube que uma moça tinha sido violentada naquela rua por aquele homem 20 minutos depois. Ela ficou até chocada. Por que aconteceu isso com ela e não comigo? Aí soube que esse irmão tinha sido preso e estava na cadeia. Então foi lá e pediu para o delegado a permissão para conversar com ela. Então o delegado perguntou se estaria disposto a identificar o homem que havia visto a noite anterior naquela viela. Prontamente acedeu e, sem duvidar, reconheceu o homem em questão. Quando o homem soube que tinha sido identificado, rendeu-se e confessou. O delegado de polícia agradeceu a Daiane pela sua valentia e lhe perguntou se havia algo que pudesse fazer por ela. Então pediu que perguntasse ao homem por que não havia atacado ela quando passou por aquela mesma viela. E o homem respondeu, porque ela não estava sozinha. Haviam 2 homens altos caminhando um a cada lado dela. Você acha que essa aqui é ficção? Ou pode acontecer? Por quê? É o efeito da oração. Eu fico à vontade para contar essa história, porque depois que começou, já faz vários anos que eu dou essa palestra, e depois que eu comecei a dar essa palestra, vários testemunhos, várias histórias iguais a essa ou parecidas eu ouvi por aí. Tem um centro espírita aqui na Jatiuca, que fica num lugar meio escuro, e tem uma senhora lá, uma médium, muito poderosa, que um dia estava chegando no centro, com aquelas bolsinhas de madame, né? Discretas, que quando se procura alguma coisa dentro, nunca acha. E perto do centro, como o lugar é meio escuro, uma moto encostou nela querendo a bolsa. Aí ela ficou meio assim, mas antes de ela se recuperar do susto, o ladrão já estava longe. Ela, na mediunidade dela, viu ao lado um negão desse daqui, que assustou o assaltante. São as coisas que a doutrina espírita nos explica com racionalidade. Porque cada um, com a prece, nós podemos fazer milagres. Bom, para terminar, contar mais uma história do tempo de Jesus, que tem a ver com esse assunto aqui. Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência. E informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade,
resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Então esse é Efraim Ben Assef, hoje poderíamos chamar um terrorista, né? Que estava se insurgindo contra o domínio romano, estava organizando uma resistência. Aí ele perguntou: mestre, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tem necessidade de instrução para o auxílio do povo. E os outros se agiganta e nos entra no caminho. Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora. E vamos ver o que Jesus respondeu. É preciso ser mais humilde e servir mais. Respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Bom, se ele está reclamando do orgulho da vaidade, Jesus recomenda a humildade. Mas, e quando a maldade se ergue espreitando-nos a porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? O que Jesus respondeu? É preciso mais amor e servir mais. É preciso mais brandura e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajunta sobre o pranto dos semelhantes? O que será que Jesus respondeu? Será que Jesus respondeu: bota mais cadeado, bota mais tranca, bota cerca elétrica, compra um pitbull, contrata uma empresa de segurança? Será que Jesus respondeu isso? Deu esses conselhos? Porque é isso que a gente pensa, né? Não só em casa, mas inclusive no centro espírita, né? Por incrível que pareça. Mas Jesus respondeu: é preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? É preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerce no revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim: mestre, que pretende dizer por servir mais? E Jesus respondeu: convencidos, repare aqui mais uma vez, convencido que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre e mais. Pois bem, então passaram-se uns dias, quando os esbiros do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, Efraim Ben Assef estava à frente, e, sorrindo, ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse temível salteador, perguntou: não reages, Galileu? E Jesus respondeu: é preciso compreender e servir mais. Muita paz para todos e obrigado. Estávamos os ensinamentos de Jesus, e complementados por ele na doutrina espírita, são por demais atuais, né? Parece que as recomendações são direcionadas para nós no dia de hoje, nesse momento que estamos passando de tanto radicalismo, de tanto egoísmo. Agradecemos ao nosso querido companheiro
Domênico, pela reflexão que ele nos proporcionou. Essa palestra trabalhada com tanto carinho, tanto esmero, e que Jesus lhe abençoe sempre, Domênico. Nós teremos 2 avisos breves. O segundo Fórum de Comunicação Espírita no 3º milênio, dias 28, 29 e 30 agora desse mês. As inscrições poderão ser feitas no Lar São Domingos, na Livraria da Federação, as inscrições têm uma taxa simbólica para auxiliar nas despesas, e o tema central será o Verbo Divino na comunicação do 3º milênio. E aqui na nossa instituição, nós estamos com uma série de filmes a serem apreciados por nós, de cunho espiritualista, que encerram ensinamentos valiosos, né, para todos nós. E o próximo será exibido agora no dia 22 de setembro, às 16 horas, um dia de sábado. É no sábado da próxima semana, aqui nesse auditório. É o Cine Debate. E será o filme A Casa dos Espíritos. É um filme baseado no livro me ajude da Allende, como é o nome dela? Isabel Allende, uma companheira nossa de continente, do Chile, e será com certeza muito interessante. Todos vocês estão convidados a participarem. Parece que vai haver uma pipoca, alguma coisa assim, não é? A última experiência nossa foi muito interessante, todos participaram. No final da apresentação do filme haverá debate, será aberto à participação de todos, enfim, será uma tarde diferente e rica. Então vamos acompanhar a nossa querida amiga Zilda na prece final de agradecimento. Meus irmãos, então, depois de todas essas reflexões que nos foram trazidas, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus pela oportunidade desta noite, por esse amigo de todas as horas que nos cerca com tanto amor, o meigo Rabi da Galileia, nos instruindo, nos inspirando sempre a amar, a servir, a compreender e a perdoar. Que possamos, Mestre querido, ser mais paciente, mais tolerante, que possamos olhar de frente para nós mesmos e enxergar a Tua essência dentro de nós e enxergar também quanto precisamos aprender contigo a melhorar cada dia, porque somos uma pedra bruta, mas fadados à lapidação e a nos tornar um diamante. Rogamos também, Cristo querido, pelos nossos irmãos que ainda se encontram nos equívocos da vida, nos erros, que buscam violentar outros irmãos queridos. Rogamos por aqueles que se encontram encarcerados nos presídios, equivocados, porque buscaram a violência e não o amor. Que sobre todos eles seja derramado esse bálsamo que nos envolve nesse instante,
que também chegue até eles essa doçura, essa meiguice, que por hora é ofertado a cada um de nós aqui presente, através desses amigos ceareiros do bem, que incansavelmente tenta nos lembrar da nossa tarefa de amar e servir. Rogamos a Maria, nossa mãe, que acolha a todos, Senhor, esses irmãos queridos, porque todos são filhos de Deus. Todos um dia foram amados no ventre das suas mães, pois que esse amor floresça e transborde, e que cada um possa refletir em tudo o que aqui hoje foi trazido e lembrar de que todos somos falhos, que ao sair daqui possamos levar a certeza do amor divino, abraçando os nossos irmãos menos favorecidos, com um olhar de carinho, com um sorriso, com a prece silenciosa que seja, mas deixando de lado o julgamento, a intolerância e a indiferença. Que a tua paz, Senhor, permaneça em nossos corações e que possamos continuar seguindo esta luz até ti, Senhor, pois tu é o caminho, a verdade e a vida. Permanece conosco, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos a Jesus pela noite de hoje, agradecemos a presença de todos e a seguir nós teremos os passes e pedimos que aqueles que irão participar do trabalho que permaneçam em silêncio para que nossos objetivos sejam alcançados. Muita paz.